Voltamos no canal UOL, hora de falar do Palmeiras. Palmeiras que está com o mercado da bola ficando mais aquecido agora com a parada da Copa se aproximando. Está pensando nos jogadores que podem ser vendidos. Até porque o Palmeiras, apesar de muito estruturado, de ter uma boa grana, claro, né? É sempre importante você manter ali o caixa muito equilibrado. Flávio Latifi também muito bem uniformizado com a camisa do Oslo. Ele comprou a pomada. Ele comprou... Ah, o bigode voltou! O bigode voltou! Olha lá o bigode dele. O bigode é um personagem à parte aqui neste programa. É, o bigode do Latifi e a panturrilha do Neymar. Vai ter... Quem é o setorista do bigode do Latifi é o VVC. Você é o setorista do bigode? Você apura? Sou. A gente dividiu o quarto na Copa do Entendi. Mundo Hoje de tem Clubes. bigode, hoje o bigode tá bom, hoje não tá, enfim. Hoje tá jogando bem. Latifi, meu amigo, tudo certo, querido. Boa tarde pra você. E vamos contar, né, essa notícia do Palmeiras. Será que alguns jogadores que vêm ali se destacando pelo Palmeiras podem ser negociados? Flaco Lopes, por exemplo, seleção argentina. Giai também, né, que devem estar aí, ser confirmados na... Alan, que não está na Copa do Mundo, mas é um ativo aí muito importante para o Palmeiras. Como é que tá isso? Boa tarde, Lu, Fabiola, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, né? O Palmeiras ele entende que tem jogadores muito valorizados, né? E que devem receber propostas nessa próxima janela de transferências. A gente falou no início da semana sobre a situação do Alan, que se destacou contra o Flamengo, e o Palmeiras quer algo na casa dos 40 milhões de euros para vender o jogador. Mas também tem outros atletas, né? Dois deles da seleção argentina, que é o Flaco Lopes e o Giai, que ainda não estão confirmados na Copa, mas vivem essa expectativa. O Flaco, que já conviveu com outras convocações, o Giai, que apareceu surpreendentemente na última lista, ele disputa com o Montiel na lateral direito uma vaga na Copa, e ele vai se apresentar ao Scaloni para poder participar dos jogos pré-Copa do Mundo e aí sim determinar essa lista dos jogadores que vão. Por isso, o Palmeiras imagina que o Giai, que é um jogador que, mesmo antes de chegar ao Palmeiras, já tinha o interesse do Atlético de Madrid, e o Palmeiras conseguiu convencer o jogador a jogar no clube primeiro, ele pode pintar propostas interessantes. Ele já foi ligado a Roma em outra janela de transferência no ano passado, então é um jogador que, se for convocado, vai estar muito valorizado, e é aquilo, né? A Leila Pereira já falou algumas vezes de jogadores que titulares são inegociáveis, mas se chegar uma proposta muito acima do que o Palmeiras imagina, pode acontecer uma negociação. E o Flaco também vive situação parecida, né? Porque ele está indo para a terceira temporada como o artilheiro do Palmeiras, conseguiu chegar à seleção argentina e é natural que várias equipes comecem a sondar o jogador. O Atlético de Madrid também foi outro clube que foi ligado ao Flaco pela imprensa argentina na última janela. Então, são atletas que podem estar fazendo sua despedida no Palmeiras com essa pausa. É claro que a intenção do Palmeiras não é perder seus titulares, mas a gente já falou aqui que a previsão de vendas do Palmeiras nesse ano é de 400 milhões. Então, com certeza, alguns jogadores vão ser negociados. E pensando em saída da Europa, Latifi, hoje, né, foi falado por alguns colegas aí que o Arsenal gostaria de contar com 5 milhões de libras para vender Gabriel Jesus. A gente tem, é claro, né, um jogador que tem uma relação histórica com o Palmeiras, então sempre que envolve alguma notícia de mercado e Gabriel Jesus, o palmeirense já fica ali de olho também. O que a gente tem nesse sentido? Pois é, Lu, o Gabriel Jesus, ele está em fim de contrato, né? Ele tem contrato com o Arsenal até no meio do ano que vem, tem mais um ano ainda. Então, começou a se especular que ele poderia sair do Arsenal, mas a situação do momento é que o Gabriel Jesus tem a intenção de terminar o contrato dele com o Arsenal até o meio do ano que vem. A cidadania inglesa dele está para sair nessa temporada, então o jogador ele pensa nisso também. E depois ele vai tomar a decisão que ele vai ser dono do seu próprio passe e vai escolher onde quer jogar. A intenção é que ele siga no futebol europeu. Ele tem sondagens da Itália e da Espanha. Então, nesse momento, até conversando com pessoas da diretoria do Palmeiras, quando eu cheguei com essa informação para eles de que na Inglaterra estava noticiando essa possível transferência do Gabriel Jesus, eles falaram, não, é mentira,
A gente tem conversas constantes com o Gabriel Jesus, a gente tem muito interesse em contar com ele e sabe que não vai ser esse momento que ele vai retornar para o Palmeiras, apesar das diversas entrevistas que o Jesus deu nos últimos tempos, falando que queria retornar para o Palmeiras um dia. Até tem uma coisa que a conta é muito importante de fazer. 5 milhões de libras são 33 milhões de reais. O recorde de contratações do Palmeiras são Arias e Vitor Roque, 25 milhões de reais. 25 milhões de euros, perdão. De euros. O dinheiro não é barato, não é facinho. 33 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Sem dúvida, é muito, muito dinheiro. Agora, olhando para o campo, Palmeiras tem jogo contra o Júnior Barranquilla ainda pela Libertadores, né? Vamos colocar aí na tela para a gente ver onde assistir para vocês acompanharem. Jogo quinta-feira, 7 da noite, contra o Júnior Barranquilla. Olha quem está nos comentários! PVC! A PVC! Marcelo Razan comenta, narra e eu comento. E transmissão. Amanhã. Paramount Plus. Aí, ó, a situação do Palmeiras no grupo, né? Tá com 8 pontos, Cerro Porteño com 10. A classificação está muito próxima, né? Existe um risco, mas está muito próxima. Agora tem que garantir, é bom, né? Que garanta primeiro lugar, Fá. Não, é classificado, gente, não tem condição, né? Aliás, a presidente falou que ela não trabalha com essa possibilidade, não tem a menor chance, né, Latifi? Ela falou que não trabalha com a possibilidade do Palmeiras... Inconcebível. Boa, é essa palavra que eu estava buscando. Obrigada, querido. É inconcebível, que ela foi muito, muito firme. Inconcebível o Palmeiras não passar para as fases de mata-mata da Copa Libertadores. Mas vai passar. Claro que o ideal é o primeiro do grupo, mas independentemente de ser primeiro ou segundo, vai passar. Latifi, obrigada pelas informações, hein?